E vamos rodar a pauta então, porque a gente tem a entrevista, a gente já passa aqui um trecho da entrevista para vocês depois que baixar, mas eu acho fundamental... Eu posso contar um pouco aqui, o Marco, sobre os bastidores dessa entrevista. Porque é muito interessante que as pessoas tenham ciência de que o Tucker Carlson pediu uma entrevista sobre o Brasil. Olha que interessante. Olha, pensem no quanto isso é interessante. O Tucker Carlson pediu uma entrevista para falar sobre o Brasil. E isso é um processo de construção, tem a ver com aquilo que o Adrilho estava falando agora há pouco. Esse processo, a entrevista da PragerU, que eu dei lá para a Marissa no início do ano, gerou interesse sobre o Brasil, circulou entre pessoas influentes que falaram: este tema é um tema interessante. Isso chama a atenção do Tucker Carlson para o Tucker Carlson falar sobre o assunto agora. A entrevista com o Tucker Carlson, nesse momento aqui, vai passar muito disso, já tinha tido 4 milhões de pessoas, aproximadamente, no original em inglês, e mais de 1 milhão de pessoas vendo na versão dublada. Reparem, eu falei milhões. Isso certamente vai circular por todos os líderes mundiais. É uma entrevista que foi para a mão, por exemplo, certamente foi assistida pelo Elon Musk. É uma entrevista que eu sei, porque eu fiz chegar, foi assistida pelo Donald Trump que não perde nada que o Tucker publica. Então, esse é um processo. O fato do Tucker ter chamado a gente foi muito bacana. Agora, aí entra um pouco aqui do lado do jornalista, né? Vocês que acompanham, o Marco que acompanhava o Tucker Carlson Tonight, era o programa que eu assisti o tempo inteiro, é o programa no qual eu me inspirava. Né? O Tucker era o jornalista no qual eu me inspirava. Eu olhava e falava assim: esse cara é melhor do que eu aspiro ser tão bom quanto ele. E tenham certeza, muito da forma, da estética, do vocabulário, da forma de se expressar do Tucker, acabou sendo incorporado em mim. Então foi muito interessante, né, conhecer, eu não gosto desse termo, que é um termo pecaminoso do ponto de vista bíblico, mas conhecer os seus ídolos, aquelas pessoas, na verdade, que você admira. E eu tive a oportunidade de conhecer todos os meus até agora, né? Meu avô, naturalmente, o próprio Donald Trump, o Jordan Peterson, o professor Olavo de Carvalho e agora o Tucker Carlson. Então, Paulo, eu queria te fazer uma pergunta sobre o bastidor, se me permitem, rapidinho. Claro. Só para vocês saberem, tá? Nós passamos... A entrevista tem 30 e poucos minutos, né? Mas nós passamos lá mais de 3 horas batendo papo. E já passou de 3 milhões, eu acho, de visualizações. Quase ou bateu 4. Quase 4. Bom, eu queria perguntar rapidinho ao Paulo o seguinte: óbvio que eu assisti a entrevista. Posso jogar uma pimenta, Didi, no seu angu? Claro. É você que manda, meu. Vou jogar uma pimenta no seu angu. Bota aí o post da Moniquinha. A Moniquinha sonha com o Paulo. Ela sonha com o nosso urso. Jornalista dos Estados Unidos mente sobre o Brasil. Nenhum meio de comunicação foi fechado no país. Nem os mais radicais de extrema-direita que espalharam mentiras sobre vacinas e etc. E que todos sabem quais são. E o post... Globo. Quem espalha mentira, inclusive sobre vacina, é a Rede Globo. É a Rede Globo. E um post do Terça Livre. Coloca o post do Terça Livre aqui pra gente... Quem tem memória, né? Terça Livre foi fechado por ordem judicial e tem o post dele. Vamos colocar aqui para vocês verem. Tá aí, ó. Após decisões da justiça, Terça Livre encerra as atividades, diz fundador. Quer dizer, esse pessoal mente descaradamente, Didi. Eles mentem porque tem costas largas, né? Mas eu queria fazer a pergunta... Eu fazia parte do Terça Livre, desculpa te interromper, Gino, mas essa justiça precisa ser feita. Eu fazia parte do Terça Livre quando foi fechado. Eu fazia lá voluntariamente, mas o Terça Livre tinha, acho que, se eu não me engano, coisa de 60 pessoas trabalhando lá dentro. Tinha estúdio em Brasília. O canal tinha não sei quantos milhões de inscritos, acho que 1 milhão e pouco de inscritos, que para a época era sem paralelo, era o maior de independência. Recorde de audiência, ganhava da Jovem Pan em audiência. Nossa cobertura sobre as eleições americanas teve mais de 1 milhão de visualizações, uma coisa assim colossal para a época. A gente ganhava de todos os canais de televisão. E o que aconteceu com o Terça Livre, Mônica, e obrigado por pegar uma foto tão bonita minha aí, talvez fique à vontade para imprimir e colar aí na parede e tal, fazer um pôster, sei que você gosta.
Mas o que aconteceu com o Terça Livre foi que não foi que a polícia foi lá e fechou a porta do jornal. Isso. O Alexandre não precisa mais fazer isso. Isso era uma coisa do século XX. No século XXI, você faz o que o Alexandre fez comigo. Você aperta um botão, vai para o sistema do Banco Central e as contas bancárias estão todas bloqueadas. E aí você faz o quê? Para pagar salário, para pagar luz, para pagar funcionário, para pagar... O que você faz? Tá lá, a ordem, a determinação. É que assim, Mônica, você pode mentir, mas tenta arrumar alguma coisa para justificar a sua mentira. Porque você já perdeu credibilidade há muito tempo, mas você tem que pelo menos parecer que fala alguma coisa com coisa. Tem a ordem judicial do Alexandre de Moraes determinando o bloqueio das contas do Terça Livre. Essa ordem está em vigor. E se isso não é fechar um veículo de imprensa, como é que... Eu vou dizer o seguinte, acho que ela trabalha para... Não sei qual veículo, acho que é a Band. É tudo a mesma merda, porque ninguém assiste. Ninguém presta atenção no que a Mônica Bergamo diz. Mas se pegarem o seu rico veículozinho, que te dá moral para falar, mesmo você tendo nenhuma audiência do público hoje em dia, se pegarem e bloquearem a sua conta, a conta bancária do veículo, você está na rua em 24 horas, porque eles não vão conseguir pagar o seu rico saláriozinho. Só que o que acontece é o oposto. O que acontece com os veículos que você trabalha é que eles têm o rabo cheio de verba do governo federal, do governo Lula. Então, enquanto o Terça Livre tem a conta bancária fechada, aqueles que te pagam para falar essas mentiras, eu afirmo categoricamente mentira, afirmo categoricamente mentirosa, estes veículos têm o rabo cheio de verba do meu imposto. Então, olha que loucura. Enquanto o público não consegue financiar o meu trabalho, o mercado, porque ele tem interesse, você, que o mercado não tem interesse, é financiada com o dinheiro dos meus impostos. O governo não só bloqueia as minhas contas, como usa o meu dinheiro para financiar você para falar mentira. E é por isso que você está aí. Porque caso você venha para o livre mercado, você desaparece em 72 horas. Abre uma live, Mônica Bergamo. Bota aí, sei lá, 15 mil pessoas que estão nos assistindo agora. Bota aí, eu te desafio. Faz uma live no mesmo horário que eu. Vamos ver se alguém vai assistir. Tinha um programa que era Vera Magalhães, o Eunuco Invertebrado e mais um jornalista da Band News, que eu não vou citar agora porque eu até gosto dele, pessoalmente. Mas também com síndrome, Bolsonaro Derangement Syndrome. Os três faziam o programa, se chamava Política ao Cubo. Os caras faziam live, dava 100 e poucas pessoas assistindo. Depois de um mês, 3 mil visualizações. A mulher da Globo, apresentadora da Roda Viva e mulher da Globo, um cara da CNN Brasil na época e um cara da Band, a âncora da Band News. 3 mil pessoas depois de um mês vendo. Se eu falar que vou fazer uma live soltando pum, vai ter muito mais gente assistindo. E o nome disso é credibilidade, pô. Esses caras não conseguem competir com o mercado. Então, teve veículo fechado, sim. Tem jornalista bloqueado, sim. E eu posso provar. Não teve nenhum jornalista americano mentindo no Brasil, nem jornalista brasileiro mentindo nos Estados Unidos. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas Adrilho sobre Tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.